Muito obrigado. Então vamos falar um pouquinho sobre oração perpétua. Estava pensando hoje de manhã quantas pessoas que dão muito valor para as coisas materiais e ignoram a parte espiritual. Ignoram porque não tem conhecimento, ainda não tem essa informação, não sabe como que funcionam as coisas. E aí lembrei de uma pessoa que ele tinha um problema sério, muito sério, influências espirituais, muitas perseguições espirituais, e ele descobriu, ele já sabia, mas apenas se inteirou mais daquilo que os antepassados dele havia feito, de matar muitas pessoas, e então havia uma tormenta muito grande. Então cheguei a pensar, na ocasião, se era uma influência espiritual das perseguições, igual aconteceu, que está citado nesse livro, Mundo Espiritual de Destino dos Homens, sobre o caso da viúva do Winchester. Winchester é aquele senhor que aperfeiçoou e inventou o rifle Winchester. Então, algumas pessoas que foram vítimas do rifle inventado pelo Winchester, começou a fazer uma perseguição para a esposa dele. E nisso ela começou a fazer coisas assim para desviar os fantasmas que apareciam na casa dela, construções, escadas que não levavam a nenhuma, começava uma escada, mas tentava fazer com que, para enganar, a escada chegava no local, não tinha mais para onde ir, fazia uma escada com curva. Hoje, essa mansão é um ponto de atração, inclusive o mestre cita no livro que ele conheceu, levaram, quando ele esteve na Califórnia, levaram para conhecer essa mansão. Então, esse tipo de situações talvez tenha acontecido com essa pessoa, ou então pode ser também os antepassados estarem sofrendo muito no mundo espiritual, as perseguições das pessoas que foram vítimas do assassinato que eles cometeram. E esse problema, ele tentou de tudo quanto é forma, só foi solucionado quando ele recebeu uma indenização na empresa onde trabalhou, e com isso ele fez uma série de orações perpétuas para todos os antepassados. Aí acabou o problema, E então, na verdade, eu estava pensando que eram muito mais sofrimentos dos antepassados dele, que estavam lá no umbral, como falam os espíritas, ou purgatório, como falam os cristãos, e aí, sofrendo muito. E o próprio mestre cita nos livros que quando acontece isso, o antepassado que está sofrendo nessa situação, a melhor coisa é fazer orações para que ele possa ir para um patamar superior. Acontece que muitas pessoas não conhecem isso, nem sabem por que estão na Terra. Então, até hoje, eu vi um noticiário de pessoas que gastaram não sei quantos R$1.000 numa festa, mas quando falam em gastar uma coisa por uma parte espiritual, acham bobagem. E o fato é que, por que nós estamos aqui na Terra, aqui na revelação divina da vida eterna, deixa bem claro. Eu vim não por causa da matéria, quer dizer, eu vim para a Terra não por causa da matéria, mas da vida. Não por causa da carne, não por causa do corpo carnal, mas do espírito, ou seja, para evoluir mais espiritualmente. Então, são poucos que compreendem isso. Aquele que com a mente sujeita às condições materiais, aumenta a fé quando os bens materiais aumentam e perde a fé quando os bens materiais, ele perde os bens materiais. Então, isso daí não é falta de fé, na verdade, é falta de compreender a verdade. Então, para que possamos realmente ter uma vida melhor, é importante que nossos antepassados estejam muito bem, Então, eu vou começar a explicação procurando até ler para que possam ter entendimento melhor, uma compreensão melhor, porque às vezes a pessoa contando o relato de uma outra pessoa, ela não toca tanto do que a própria pessoa contar o próprio relato. Então, tem certas situações que nós temos que compreender por que acontece isso e como que nós podemos ajudá-los. Então, por exemplo, na época da inflação, nós tínhamos, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muitas opiniões, muitos palpites, muitas pessoas falando muitas coisas e não se sabe se é certo ou não. Então, eu lembrei que na época da inflação, eu trabalhava numa empresa onde fiquei 25 anos, onde me aposentei também, e era muito comum, dentro da empresa que eu trabalhava, tinha um posto bancário. Então, era normal as pessoas todo dia fazerem a aplicação do overnight, porque a inflação era 90%. E quando era 90%, de repente, noticiários paravam o programa para entrar no noticiário extra. O noticiário extra
ou era mudança de ministro da Economia, ou então era para mostrar um novo pacote econômico para barrar a inflação. Então, na hora que as pessoas falavam, apresentavam, vai ser assim, 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 parecia perfeito, parecia que realmente ia acabar com a inflação. Era 90% ao mês, não era 90% ao ano, ao mês. Mas como que dá para saber se era bom ou não? Aparentemente, na teoria, era bom. Nós podemos saber se as coisas estão certas, aquela teoria aqui que está sendo apresentada é bom ou não, pelo resultado. É pelo resultado que nós vamos saber se está correto ou não. Caso contrário, tem pessoas que têm uma forma de convencer o outro e a pessoa acredita que às vezes não é verdade. Mas para saber se é verdade, é pelo resultado. Pelo resultado. O próprio Cristo falou sobre isso. Então vamos, um caso que está na Alegria para Orar os Antepassados. Aconteceu na academia de hoje, onde ficava o professor Camino Kosumoto. Aí tinha uma mãe e a filha cuidando de uma senhora, porque ela tinha problemas sérios. No livro diz o seguinte: a senhora começava a debater-se, a se despir, tomava banho com roupas de baixo, batia nos óculos do marido a ponto de atirá-los longe, e na hora da refeição ela ficava vagando pelo refeitório e não comia nada. O marido não sabia o que fazer. Ela estava manifestando o estado de um bebê. Então, pela experiência do professor Camino Kosumoto, ele fez essa observação. Os sintomas apresentados pela senhora pareciam realmente do apelo do filho abortado. O apelo do filho abortado. Então, o fato de uma pessoa sentir vontade de ficar se despindo, é a influência de um aborto que aconteceu, um aborto provocado. Realmente estava correta a afirmação, porque essa senhora, antes de estar casada com esse senhor, ela teve outro casamento, e nesse outro casamento ela tinha cometido um aborto. Então ela estava tendo uma assistência emocional, muito por causa da situação emocional, pela filha e pela mãe dessa senhora. Aí o professor Camino, vendo a situação dele, falou: por que você não faz um culto perpétuo, uma oração perpétua para o seu bebê, para o filho que foi abortado? O filho não era dele, era do primeiro marido, mas ele entrou em contato com alguém lá da cidade que ele morava, que estava na academia assistindo o seminário. E depois ele veio no dia seguinte contente, feliz, falou: o dinheiro chegou, está aqui, vamos fazer a oração perpétua. E essa senhora que estava acompanhando ficou emocionada, falou: que mulher feliz de ter um marido assim. Então ele viu que é muito espiritualizado esse homem, de providenciar uma oração perpétua, e no dia seguinte aconteceu um fato muito interessante. A filha dessa senhora que estava dando assistência para esse casal, ela entrou no quarto onde estava a mãe e falou: mãe, ela está curada. Ele mostrou um papel, falou: olha, isso daqui ela escreveu anteontem. Olha, tudo rabiscado. E hoje ela escreveu a letra firme, bonita, bem legível, mostrando que ela estava curada, e é o recado que ela estava transmitindo para as duas, para a mãe e para a filha, pela ajuda que deram e agradecendo. Então, estava totalmente curada. Resolveu o problema. Tem um outro caso de maldição. As influências, por isso que o mestre fala para as pessoas viverem sempre em harmonia, para não ficar que outra pessoa, por raiva, por ódio, fica enviando vibrações negativas. Esse caso aconteceu com uma senhora que estava tendo problema com o filho. E o filho deixou de ir para a escola, passou a frequentar casas de jogos, passou a apostar em corrida de cavalo e pegar dinheiro de casa, e dando muito trabalho. Aí ele foi, ela conseguiu convencê-lo para que ele fosse participar do seminário na academia. Foi, no dia seguinte ela foi, só que não encontrou o filho lá, o filho já tinha saído. Chegou lá e saiu. Mas ela não se abalou, porque estava acostumado com essa atitude do filho. Começou a ler a Sutra Sagrada. Nisso, ela entendeu muitas coisas, foi entendendo. Depois alguns dias depois, o marido dela faleceu aos 88 anos. E ela em casa, quando já estava em casa, né? E recebeu um telefonema dizendo: olha, o seu filho está aprontando, está fazendo algazarra e criando problema no aeroporto. Ela foi lá e depois fez com que ele saísse de lá. E
normalizou aparentemente um tempo. E um dia ou do dia seguinte, essa senhora de 80 anos confidenciou para a filha: filha, eu vou confidenciar, falar uma coisa que é um segredo. Papai teve uma namorada antes de casar comigo. Só que os familiares do seu pai, né, familiares do papai, eram contra, porque não gostava da moça pelo gênio dela, alguma coisa assim. E ele rompeu o noivado com essa moça. E ela disse o seguinte: eu vou te amaldiçoar e amaldiçoar toda a sua geração, toda a sua família. E realmente começou a ter problemas sérios depois que ele casou com essa senhora, problemas financeiros, e o filho começou a ter esse tipo de problema muito sério que acabei de dizer. E aí a filha, quando soube isso da mãe, procurou, fez de tudo, ficou pesquisando, perguntando para saber o nome dessa mulher, para saber, aí até que conseguiu, depois por um telefonema que a prima da mãe falou: olha, descobri o telefone dela, onde ela mora, e a filha foi atrás. Ligou para o telefone que a prima da mãe mandou, que forneceu, e conseguiu falar com a pessoa que atendeu o telefone e falou: estou procurando uma senhora tal. Olha, ela faleceu faz 3 anos. Faz 3 anos. Mas ela tinha uma intenção de fazer uma oração perpétua para essa ex-namorada do pai que estava amaldiçoando a família. E como ela já conseguiu o nome, então já sabendo que ela já tinha falecido, providenciou a oração perpétua para essa ex-namorada. E com isso, a relato da mulher falou, com isso, meu filho que estava internado começou a melhorar a olhos vistos. Então, ele também tinha uma série de problemas de saúde. Começou a melhorar a olhos vistos, recuperou-se de forma formidável, inacreditável, melhorou tanto que começou a trabalhar e comprou um carro. E juntou o dinheiro, levou a mãe para assistir em Hokkaido. Hokkaido é extremo norte do Japão, lugar muito frio, para assistir uma convenção da prosperidade. E estava totalmente curado. E um outro caso. Está no livro Nossa Gratidão aos Antepassados, relato da senhora, Nossa Gratidão aos Antepassados é o terceiro livro que eu escrevi, relato da senhora Ruth Moreno de Almeida, ela é de Itapevi, São Paulo. 18 de março de 98, o marido dela foi trabalhar e levou o filho. E o filho estava sentado no banco lá do direito do motorista. E, de repente, ela falou, por anjo, foi por Deus, que ele resolveu colocar o filho no banco traseiro. O próprio filho, não se sabe se o filho tomou decisão ou o próprio pai que fez com que ficasse no banco de trás e dormiu. E aconteceu um acidente. Nesse acidente o marido faleceu, mas o filho só caiu no assoalho do banco, caiu do banco traseiro e ficou no assoalho do carro. Passado 9 anos, ela viu uma luz e começou a vir na mente dela, fazer uma oração perpétua para o marido, E nisso, quando ela falou, vou fazer. Nisso, recebeu um telefonema do Detran. E foi lá no Detran, falou, olha, seu carro está aí para a senhora retirar. Falou, mas esse carro não é meu, não é seu, mas meu marido pagou, ele morreu, ele pagou o seguro, mas até agora eu não recebi nada. Aí o senhor do Detran falou, mas a senhora tem que ir atrás dos seus direitos. Aí anotou o telefone de uma pessoa, falou, olha, como ele trabalhava no Detran, vá procurar essa pessoa. E deu certo, procurou essa pessoa e recebeu a indenização que ela tinha direito, R$10.000 na ocasião, que deu para pagar a oração perpétua e ainda sobrou muito dinheiro. Então, outro exemplo que mostra como... E parece que tudo foi coincidência, mas não foi. Na verdade, foi até uma vontade do marido receber a oração perpétua, pois que toda essa articulação que parece coincidência. Outro caso citado é da Sônia Vargas, que está no meu livro também, um dos meus livros. E essa senhora é preletora da Seichonoye, era muito dedicada aos antepassados. Então, eu visitava os túmulos antepassados 2, 3 vezes por ano, fazia limpeza na parte superficial, levava flores, mas só tinha um probleminha que estava incomodando.
era o túmulo do pai, que o pai perdeu o túmulo porque não se sabe onde foram os ossos dos restos mortais do pai, porque colocaram um outro corpo, enterraram outro corpo ali onde estava o pai. Então, isso incomodava. Então, ela falou assim, o que eu vou fazer? Eu estava na academia de Santa Fé, na Bahia, orientando seminário, um curso, na verdade, e ela perguntou, o que eu posso fazer? Olha, compense esse lado, fazendo uma oração perpétua para o seu pai, seria uma sugestão. E ela pensou, vou fazer. 2, 3 dias depois, uma advogada que estava cuidando, advogado dela que estava cuidando da reclamação trabalhista, junto à prefeitura de Camaçari, telefonou para ela e falou, olha, Sônia, aquele processo saiu, você ganhou. Você ganhou? Ela falou, você ganhou por quê? Se foram mais de 20 pessoas que trabalharam na prefeitura, que deixaram de receber salário, porque ela falou você e não vocês, no plural, porque não falou todos. Só o seu caso que saiu, só o seu processo que saiu. Então está muito evidente que o pai lá no mundo espiritual fez toda uma ajuda. Agora, por que tudo isso aconteceu? No livro Melhor o Seu Destino, Antepassados, está muito claro, né, também próprio nessa capa do livro aqui, a frase do mestre. Então, ele até um desenho assim, bem moderno de uma árvore, né, mostrando a árvore, e o tronco representando os pais, o fruto representando os filhos, os ramos, os frutos, e a raiz, nossos antepassados. Então, quando a raiz falta nutriente, não está muito bem com água, nutrientes e outro nutriente, o fruto não fica bom. E tem um outro provérbio chinês que eu gosto muito de falar, é milenar esse provérbio, esquecer dos ancestrais é como ser um riacho sem nascente e uma árvore sem raiz. Então, o fato é que quando você começa a dar esse amor antepassado, acontece como aconteceu com a dona Ruth, aconteceu com outras situações que nós acabamos de falar, e a situação começa a melhorar. Por quê? Porque o antepassado que estava sofrendo, né? Isso, a gente vê isso em muitos filmes que já alguns assistiram, o antepassado que está sofrendo, quando ele fica lá no lugar escuro, onde só se escuta gemido, grito, ele passa a receber orações e é conduzido para o lugar mais iluminado, onde tudo é paz, harmonioso, não vê ninguém gritando, chorando. Então, esse antepassado que estava lá sofrendo, como é que ele poderia ajudar alguém da família se ele estava sofrendo muito mais do que as pessoas que estão aqui na Terra? Então, é isso que acontece. Por esse fato é que é importante conhecer esses detalhes, né? Então, no livro Iluminando Seu Caminho, tem um caso que eu conto muito da Rosinete Saturno. Ela era de Santa Catarina, nasceu em Santa Catarina, mas dando tudo exatamente como prova de que aquela frase do mestre que está no Melhor o Seu Destino Antepassados, a base da prosperidade é render orações aos antepassados. E a Rosinete começou a fazer, conheceu a Seichonoye e começou a fazer. E ela falava para a mãe, ela fazia todos os dias, e falava para a mãe, faz oração para antepassados. E a mãe, não filha, não se mexe com os mortos, não se mexe com os mortos. Aí um dia, ela escreveu o seguinte, após aproximadamente 1 ano que eu estava fazendo as práticas, as orações antepassadas, minha mãe que mora em Araranguá, cidade vizinha de Criciúma, onde morava a Rosinete, ligou-me certa manhã para contar-me apavorado um sonho que tivera naquela noite. Disse que aquele sonho fora muito real. E ela acordou com a imagem nítida em sua memória, estava perplexa com o que havia sonhado. Até então, minha mãe não aprovava muito que eu fizesse oração aos antepassados, pois achava que isso era invocar os mortos, coisa que eu e citando alguns comentários de algumas pessoas. Só que aquele dia, ela disse que ela acordou um pouco preocupada, pois nunca aconteceu isso. E um sonho muito nítido, muito nítido. Então ela viu realmente, eu tive um sonho, ela conta o seguinte, eu tive um sonho, a mãe contando para ela, eu tive um sonho muito estranho, muito real esta noite e tinha que ligar para te contar. Sonhei que cheguei ao lugar onde estavam todos os mortos, todas as pessoas que faleceram da família, reunidos, e minha mãe, o meu pai, a mãe contando, minha mãe, meu pai, teu pai, o meu sogro, enfim, todos aqueles que morreram, parecia uma festa, parecia uma festa. É exatamente isso que acontece.
a festividade de São Tauro Roso, a festa não é aqui na terra, a festa é para aqueles espíritos que vão receber as orações. Então parece uma festa, realmente. Eu cheguei e perguntei, ué, o que vocês estão fazendo aqui todos juntos? E, aí o meu sogro, que é avô, era o avô da Rosinete, falou, não, estamos aqui esperando a oração que a Rose vai fazer para nós, porque depois que ela começou a fazer, todos que estavam doentes com problemas se ficaram curados. E aí apontando por um primo, tio da mãe, que morreu esfaqueado aos 24 anos, numa briga, e ele disse, olha, aquele lá, quando chegou aqui, não podia nem andar, agora está um guri. Então, por isso que ela passou a entender, passou a dar valor da importância de orar para os antepassados. O que realmente muitas vezes eu fico pensando, os filhos que impedem da mãe de fazer orações, de fazer algumas coisas, acham que é bobagem. Mas porque ainda não chegou nesse ponto. O fato é o seguinte, que quando nós pudermos proporcionar, eu mesmo fiz várias orações perpétuas para minha família, para o meu sogro, minha sogra, para os meus cunhados, toda a minha família, quase todos, eu fui fazendo parceladamente, parcelando por mês, eu fui fazendo. E realmente dá uma mudança muito grande, uma vida, vem aquela paz interior, porque quantas e quantas pessoas que estão recebendo orações hoje, e fala, mas quem está orando para mim hoje é a minha filha fulana, ou o meu filho fulano. Mas o que vai acontecer quando eles morrerem? Se somente eles estão orando para mim. Então essa é uma preocupação. Então, quando se faz oração perpétua, então esse problema desaparece, né? Então, uma coisa que, só para a pessoa pensar, algumas pessoas pensam que é muito caro. Não é caro, não, porque se você, por exemplo, mandar fazer uma missa em qualquer igreja, seja lá católica, seja lá qualquer igreja, shintoísta, budista, veja quanto é que você vai pagar cada missa. Eu vi na internet a média assim, né, das missas atualmente é de 30 a 100 reais, né, cada missa. Aí você fala, eu quero fazer 5 por dia, porque a oração perpétua é 5 por dia que a pessoa recebe. Só que do ano todo, 5 por dia dá 1.825 missas. Só que se você, que você pague R$1, né, por cada missa, você vai ter que pagar R$1.825, né? Então pagar pelo valor mínimo da missa. Se você pagar pelo valor mínimo da missa, vamos fazer o cálculo de 5 por dia, o ano todo, você vai gastar R$ 54.750 para um ano de missa, fazendo 5 missas por dia. Com 54 mil, você faz 30 orações perpétuas, ainda sobra dinheiro. Só que não é um ano na oração perpétua, daqui 10 anos, a pessoa que você vinculou, que você providenciou registro espiritual, estará recebendo orações daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, 1.825 missas por ano. Então, esse é um detalhe que realmente é importante. Muitas vezes as pessoas que desconhecem não pensam desse lado. É uma coisa que eu vim não por causa da matéria, mas por causa da vida. Então, são vantagens que as pessoas recebem. Não é obrigatório a fazer, não é obrigado a fazer. Então, fica assim o critério de cada um. Mas o importante é que nós pudermos fazer esse amor antepassado a papai e mamãe. Eu acho que eles, meu avô, minha sogra, eu não cheguei a conhecer meu sogro, mas providenciei oração perpétua para ele também. Então, são fatos que nós temos que manifestar essa gratidão, em primeiro lugar, aos nossos antepassados. E também, dentro daquilo que está citado, que estão citados, os exemplos que estão citados nesses 2 livros, A Religião Antepassado e O Mundo Espiritual, para que tenham uma ideia também. Aqui tem um caso que me chamou muita atenção nesse Alegria Antepassados, que é da autoria da pessoa Camino Kusumoto. Esse é do mestre Masaru Taniguchi. É o caso quando o professor Camino comentou sobre num avião, uma viagem que estavam, exatamente na mesma viagem, no mesmo voo, estavam lá diretores de 2 empresas de cervejas, né? E uma delas, a empresa dele estava numa decadência, caindo a participação no mercado de 5%. 5%, foi caindo muito. E a outra estava em ascensão. E aquela que estava em ascensão, ele comentou com outro diretor que estava, da concorrente, que estava na queda. Falou, nós construímos um monumento a todos os
funcionários falecidos, funcionários que trabalharam na nossa empresa que faleceram. Só que no Brasil, monumento não é simplesmente fazer um monumento, por isso que mesmo o monumento dos anjinhos da Seichonoye, lá em Ibiúna, as orações, precisa ter alguém que faça orações, não é simplesmente construir. Então faça o registro espiritual, ou então, quando é citada uma pessoa na família mesmo, que você tanto estima, é importante fazer. Então, uma oração perpétua, que isso vai deixá-lo cada vez mais feliz. Então, são fatos importantes que nós não podemos esquecer. Nem todas as pessoas, ao deixarem o corpo carnal, vão para o lugar iluminado. Isso vai de acordo com a compreensão, conscientização e o karma de cada um. Tem alguns que vão para o mundo chamado purgatório umbral, ficam padecendo, sofrendo naquele lugar, e nisso passam. Eles podem sair, desde que, para que eles possam se libertar desse sofrimento, dessa agonia, é a verdade que vai libertar. A verdade liberta, disse Jesus Cristo, e a verdade está na Sutra Sagrada. Então, se o Sutra Sagrada, a oração que é feita para a oração perpétua, não é uma oraçãozinha de 5 minutos, não. É um conjunto de orações, é uma missa, corresponde a missa mesmo, ou até mais que uma missa, na verdade, porque é um conjunto que cada conjunto de orações demora uma média de 1 hora, mais ou menos, para ser feita. E são 5 por dia. Por esse fato que, mesmo sábado, domingo, feriado, as orações são realizadas normalmente. Ok? Muito obrigado.